Oi, investors! Eu sou a Natália Boschi e esse é mais um vídeo para ajudar vocês a entender um pouco de finanças e economia. Mas antes de assistir, dá o seu like aqui no vídeo. Se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos, manda para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações chegarem para você, porque isso é muito importante para o canal. Então vamos falar de economia para leigos? Bom, começando, eu sempre posto lá no meu stories no Instagram. E se você não me segue ainda, vai ter o link aqui no vídeo. Dá uma seguida lá no Instagram pra você acompanhar também os outros conteúdos que eu posto por lá. Sabe aquela tela que eu posto todo dia lá nos meus stories, fechamento de mercado, que parece um bicho de 7 cabeças pra muitos, eu tenho certeza disso. É a tela do Home Broker. E aquilo pode parecer muito difícil, porque são muitas siglas diferentes, muitos numerozinhos, às vezes pra cima, às vezes pra baixo, às vezes verdinho, às vezes vermelhinho. E não necessariamente o verdinho é sempre bom e o vermelho é sempre ruim. Então eu vou aqui explicar um pouquinho melhor para vocês o que significa cada um daqueles itens. Bom, a primeira linha é IBOV. O que significa o IBOV? É o índice Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que uma carteira teórica composta por aproximadamente 75 ações das mais negociadas no mercado. E os ativos com maior liquidez e volume têm um peso maior no índice, como, por exemplo, Petrobras, Vale, bancos, entre outros. O númerozinho que aparece nesse exemplo, de 102.142,93, são os pontos que essa carteira teórica está sendo negociada e quanto que ela está valendo. Nessa tela, nesse dia, o Ibovespa estava valendo 102.142,93 pontos. E a variação percentual que aparece embaixo desse número, por exemplo, nesse dia 1,51% para cima, verdinha, significa quanto que ela rendeu no dia, qual foi a oscilação, né? Tanto para cima quanto para baixo. Quando for verdinha, ela subiu, quando for vermelha, ela caiu. Vamos lá, e o BOVA11, o que é? A segunda linha lá no gráficozinho. BOVA11 nada mais é do que um ETF, que é o Exchange Traded Fund. O ETF é um fundo que vai replicar o índice Bovespa, nesse caso o BOVA11. O valor 98,30 nesse exemplo é o preço que custa cada cota desse fundo. Tá? E lembrando que como é fundo, ele tem uma taxa de administração que é bem baixa, que é cobrada diferentemente das ações. Nesse caso, você consegue comprar uma cota, que vai ser o valor de R$ 98,30, e você vai estar comprando um fundo que vai replicar o índice Bovespa. Ou seja, quando o índice Bovespa sobe, ele vai subir também na mesma proporção, bem próximo. E quando o índice Bovespa cai, ele vai cair também numa proporção bem próxima. Seguindo, vamos lá. Petro 4 é uma ação da Petrobras que é preferencial. Sempre que tiver o 4 do lado do nome, significa que essa ação vai ser preferencial. E o que é preferencial? É que dá a preferência, como o nome já diz, na distribuição de dividendos em caso de liquidação da empresa. Ou seja, se a empresa falir, você vai ter preferência no recebimento do seu capital. E o preço do lado é o preço que está sendo negociado da ação na bolsa, e o percentual, vermelhinho ou verde, é a variação no dia da negociação, no dia do pregão. A BEV3. O que é a BEV3? É a Ambev, a empresa Ambev, na abreviação, e 3 do lado significa que a ação é ordinária. É diferente da 4, que é preferencial. A ordinária, você tem direito a voto em assembleia. Esse tipo de ação ordinária, que dá o direito a voto em assembleia, é mais negócio para o grande investidor, porque quanto maior o número de ações que você tiver, maior o peso do seu voto. Logo, aquele pequeno investidor, pessoa física, né, que tem poucas ações, não faz tanta diferença porque o peso dele de voto não vai ser tão significativo. RECT 11. O RECT 11 é um fundo imobiliário e no caso do RECT 11, esse fundo é um fundo do UBS, que é um grande banco, né, um grande gestor de fundo imobiliário. E no caso desse fundo, ele é um fundo de tijolo. O que isso significa? Fundo de tijolo é quando é um fundo que tem ativos imóveis na carteira desse fundo. Ou seja, shoppings, prédios comerciais, lajes corporativas, galpões, entre outros. Indo para a última linha aí da tabelinha, DI1F21, DI1F25, DI1F27, DI1F22 são todos contratos de DI futuro que são negociados na bolsa, ou seja, é o reflexo da curva de juros futura. O 21, o 25, o 27 e o 22 do lado significa o vencimento desses contratos, ou seja, o DI1F21 negociado a 1,985 significa que os investidores estão precificando a curva de juros com vencimento de 2021 a 1,985. Expectativa de taxa de juros futura
para o vencimento de 2021, é 1,985. Já no caso do DI1F27, é o contrato de DI futuro com vencimento em 2027. Ou seja, os investidores estão precificando a taxa de juros futura para 2027 em 6,79. Bom, é isso, gente. Expliquei a tela. Mas vamos lá. O que eu faço de fato sendo economista e trabalhando no mercado financeiro? Atualmente eu trabalho num grande banco de investimentos francês como planejadora financeira, como banker. Bom, e aí você deve estar se perguntando, planejadora financeira, o que é isso? Como o nome já diz, você faz o planejamento financeiro de famílias, de empresas, de pessoas físicas principalmente. Você faz a gestão do patrimônio dessas pessoas, dos investidores, alocando os recursos de acordo com o perfil de investidor do cliente, respeitando sempre o perfil e vendo o que é melhor de acordo com o seu momento, né? Se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais jovem, se tem filho, se não tem filho, se tem um planejamento sucessório, o que ele deve fazer, quais são os melhores investimentos para ele. Enfim, uma série de variáveis que vão fazer toda a diferença na hora de investir. Bom, você já deve ter visto no meu Instagram e de outros profissionais do mercado financeiro CFP e CFA. E o que isso significa? CFP é Certified Financial Planner. Você é um planejador financeiro certificado pela Planejar, que é a Associação de Planejadores Financeiros no Brasil. CFA já é Chartered Financial Analyst, ou seja, é o maior nível de certificação que tem no mercado financeiro, mas já é para outro propósito, é para quem quer ser analista, gestor de fundo, a parte mais técnica de alocação de recursos, né, da mesa de advisory, que a gente chama, dentro de uma instituição financeira. Enfim, é uma prova mais difícil, são 3 anos de prova, 3 módulos de prova, que você tem que se dedicar muito e é comparável a um MBA. Curtiram o conteúdo? Deixe seu like aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Quer ajudar um amigo? Encaminhe esse vídeo para ele. Beijos e até a próxima!